O que é febre e como tratá-la in natura, junto como apoio de um tratamento convencional. Então, que fique bem claro, não estamos aqui dispensando os serviços convencionais, médicos. Perceba, o que é febre? Febre sempre vem na carona de uma infecção ou disrupção orgânica. Pode ser causas naturalmente orgânicas ou microbióticas. Isso já entendemos, mesmo nós, os leigos, que não somos médicos. Mas há a causa oculta de tudo que não é departamento do academicismo estudar. Eu vou explicar por que não é departamento destes catedráticos resolver causa e sim efeito. Perceba, estamos entrando no verão. Há como resolver o calor do sol, tapar o sol, só se for com a peneira. Muito pelo contrário de alguns entusiastas malucos aí da ciência que dizem que eles podem diminuir o aquecimento global com uma espécie de equipamento. Nunca vai dar certo, porque os astros se movem. Tudo que é móvel é, de certa forma, falso, ou seja, não é fiel. Eu não vou encontrar no mesmo ponto para mim afirmar, deu certo, isso é a verdade. Tudo que está se movimentando faz parte da Maia. Maia é ilusão. Ilusão não é falta de luz. Ilusão é sem luz dentro. Mas o próprio Sol, ele aquece com micro-ondas. Ele não tem fogo. Até é dito ocultamente que o Sol pode ser frio. Mas o seu transporte, veja, que tudo o que se movimenta cria atrito no espaço. Ao chegar numa atmosfera, ele praticamente vira micro-onda. Então ele aquece aquilo que já tem fogos. Ele liberta. Tanto é que a semente, podemos esperar que ela sim, diante da luz solar, vai eclodir, ela vai criar uma fissura. Vai rachar. Por quê? Porque o Sol, junto aos fogos internos da semente, que já tem uma árvore potencial, numa caixa daquela estrutura, ele convida a um caos de dentro para fora. Seria como tomar muita água, ou muita qualquer bebida, ou se aquecer demais, vai eclodir para fora. O quê? Em ácido úrico, suor. E a água se converterá em urina. Então são coisas que não dá para resolver. O frio é a mesma coisa, que é um tipo de fogo. Veja, há fogo quente e fogo frio. Fogo quente chamamos ocultamente de forrate. Cor verde. Mas como assim verde? Esse verde da natureza? Sim, de certa forma. Está imprimido na natureza. Mas também temos o fogo vermelho, que é o fogo aquecido. Perceba que você se queima epitelialmente no inverno e também se queima no verão diante da luz do sol. Por quê? Porque suas micro-ondas entrando em uma estrutura porosa como a sua matéria corpórea liberta mais energia do que você tem. Então é o acréscimo da luz solar em micro-ondas penetrando a sua matéria e transbordando já com o seu calor interno. Mas vamos entrar na febre. Etimologicamente, febre vem do latim febere. Você já ferveu alguma coisa? Essa palavra também tem raiz em febere, que também deu origem medicamente para o termo febre. O fogo é muito interessante e ele também é polar. Temos o fogo essência, tejas, o tátiva, e temos o mahapunsha bhutana, ou seja, o elemento grosseiro, aquele que tanto aquece
você usa para cozinhar seus alimentos, processá-los para que seu corpo metabolize melhor, ou ele pode destruir o mesmo corpo ou qualquer estrutura. Então, ele é construção, que você precisa cozinhar para reconstruir seu corpo, como ele pode ser destruição do seu corpo se você se expor diante dele. E olha que você tem fogo interno. Por que você se queima no fogo? Se você é 70% de água, por que você se afoga na água? Se você veio de uma placenta. Eu vou abrir um parênteses aqui, que a placenta é uma divisão astral para que o corpo de fogo não queime o outro. Ou seja, qual é o corpo de fogo que os religiosos, os eubiotas, gnósticos falam lá do astral inferior? Porque a gente só tem hoje em dia ainda, estamos atrasados, o corpo astral fogo. E não o fogo tejas, o fogo essência, e sim o fogo Mahapunsha Bhutana, a parte ígnea destrutiva. Tanto é que já aconteceu alguns fenômenos dentro do histórico da Igreja Católica que um padre, já desencarnado, aparece para uma freira e ao abraçá-la, ó minha irmã, queima a sua toga. Temos isso documentado e temos lá no Museu do Vaticano. Sim, o corpo astral é assim. O que é a ira? Aquela ira incontrolável. Aí que dizemos, não passere, despasso, despacho, ou não me tangere. O corpo astral não pode entrar aqui porque é inferior a ele. Ele botaria fogo em tudo. Você imagina, se você agora tirasse uma pedra no plano físico que abrisse uma brecha para o etérico e mais uma outra que abrisse do etérico para o astral, esse plano seria ígneo. Ou seja, tudo seria fogo. Isso acontece no Sol. O Sol é um ísis astral que explodiu aqui. Então, com ele, tudo vai ser luz. Para não dizer fogo, porque dizem que ele não tem fogo. E sim micro-onda. Luz. A luz pode se comportar de várias maneiras. É o verdadeiro comportamento que a gente deveria estudar. E é incorrigível. Então perceba, você já tem fogos internos, você tem 70% de água e não apaga esse fogo. Como assim? Porque a estrutura, a base, que é o corpo de carbono, ele também tem fogo nos átomos. O que você acha que é a energia atômica? Avaliando, que a gente aprende que como é no macro, é no micro, então no micro vai se comportar como o macro, ou o médium macro, que somos nós. Nós somos a ponte entre o micro e o super macro. O que acontece? O átomo entra em febre. E nisso de entrar em febre, queima tudo à sua volta. Energia atômica. É uma ignição nuclear. Também não acontece com nós, por exemplo, acontecia na pandemia. Um estava com febre, passava para o outro. Bastava estar em contato, até no mesmo ambiente. E eu quero falar do ambiente, porque que às vezes há febres intermitentes e também aqueles calafrios, que é o inverso. Por que isso? Há pessoas que sugam o calor, a energia dos lugares, e tem pessoas que transbordam. Então, se seu filho está com febre intermitente ou contínua, não é aquela que baixa e sobe, ela não muda, está falando muito de você e do seu entorno, das pessoas que estão em torno desse ser, principalmente quando se trata de criança. Seguimos falando na parte 2. Paz reverencial a todos.